Salve Deus, meus irmãos, meus mestres, salve Deus a todos que estão assistindo esta gravação nesse dia de hoje. Que cada um possa buscar a sua individualidade, onde quer que esteja, trazendo para junto de si esta espiritualidade bendita que vos rege, que vos ilumina, que vos proporciona a paz. Vamos nesse instante elevar nossas mentes ao Divino Amado Mestre Jesus, à Virgem Santíssima, ao grande Semiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, aos ministros, cavaleiros, guias missionárias, esta família espiritual dada pelo grande Semiromba de Deus a nós outros, que possamos manter essa sintonia perfeita com o astral superior. Que Jesus possa iluminar a todos. Salve Deus. Salve Deus, meus irmãos. Estamos mais uma vez falando continuando ainda sobre o microplexo, tentando entender o mínimo necessário, sem grandes aprofundamentos, sobre o que é a constituição do espírito na matéria. O que vem a ser essa constituição, o que traz até dentro de nós, encarnados, este universo em miniatura, em funcionamento. Estamos aqui e ao mesmo tempo estamos em vários mundos manifestos, pedindo sempre harmonia para todo o nosso ser, que compõe todas estas dimensões que vivemos. É preciso ter muita sintonia, muita harmonia ao estarmos identificando com o plano etérico, um plano basicamente feito para a transição após o reencarne, e buscando alguns mundos, algumas regiões, e também pedimos por essa sintonia perfeita com o astral superior, para mantermos esta conexão. Então, no nosso dia a dia, nós fazemos essas buscas interiores, buscando a sintonia com o mais alto, procurando as técnicas necessárias para que possamos estar nesta sintonia. Hoje, nós vamos falar um pouco daquilo que constitui o plano etérico, de que como esse microplexo interage com o plano etérico. Porque até agora nós falamos, apesar de citar sobre o magneto, nós falamos do plano astral, ou seja, simplesmente os chakras. Então, quando nós partimos para os plexos, de onde vai originar o nosso magneto, de onde vai haver as obsessões, nós vamos buscar a origem que é sanguínea, que vem através do nosso sangue e invade todo o sistema. E essas ramificações, que nós chamamos de plexos, que fica abaixo da pele, elas vão formando, começa com veias maiores, e elas vão ramificando até se tornarem veias menores. E quanto mais fina, mais pelicular ela se torna, elas vão segregando para a pele o que nós entendemos como magneto. E esse magneto, ele impregna,
ele impregna as nossas roupas do dia a dia, não interessa se é médio, se não é, impregna as nossas indumentárias. Então nós buscamos, dentro de um aspecto de entender o que é o magneto em si, como ele é formado, como ele é criado dentro de nós. Então nós hoje vamos, de forma bem simplificada, falar um pouquinho desta condição que nós temos de produção deste magneto, desta energia tão densa que se transforma em magnetismo, e nós passamos a conhecer simplesmente como magneto. Quanto mais denso esse magneto, mais difícil de ser manipulado. Quando ele vai se tornando cada vez mais sublime, ele facilita a sua manipulação. Então nós vamos entender que os magnetos, na parte inferior, como nós já citamos, estudando os chakras, eles são mais difíceis de ser manipulados, e os superiores se tornam mais fáceis. Então nós vamos aqui, meus mestres, entender um pouquinho para que possamos realmente praticar o mediunismo dentro do conceito magnético. É o que nós falamos, lidar com o sofredor. Porque o princípio energético, nós já lidamos com a espiritualidade maior, com os nossos mentores, com todos aqueles que têm afinidade conosco, com os nossos amigos espirituais, os espíritos santificados. Então nós vamos ver hoje o que é essa grande usina produtora, essa grande complexidade dos mundos que vem buscar em nós um fluido, um magneto, para que possam coexistir em uma dimensão muito próxima ao físico, que nós chamamos de etérica, porque vem da palavra éter, que os antigos já utilizavam, seria um outro estado da matéria. Então nós buscamos entender este magneto referenciando ao sofredor, como o sofredor é capaz de manipular, porque os magnetos mais densos, eles não conseguem manipular diretamente. Os magnetos mais densos vão configurar no plano etérico ambientes, como nós já vimos na evangelização, casas, mesas, cadeiras, tudo rústico e às vezes mal acabado, cavernas, florestas negras, sem que as árvores estejam vivas, são arquétipos, são todos de forma oca, não tendo nada interior. Nós já vimos isso na evangelização, quando nós estudamos sobre a matéria dos planos etéricos. E recordando, o nosso lar, ele pode ser favorável ou não a um sofredor. Se no nosso lar existir muita impregnação de magneto, nas paredes, no teto, no piso, isso começa a produzir substâncias em decomposição, que vai formar no etérico estas estruturas. Então, se eu não tenho o hábito de cuidar da minha própria casa, manter-a limpa, o mais perfeita possível, a podridão que vai sendo gerada, musgo, mofo ou alguma coisa parecida, ou mesmo sujeiras, teias de aranha que vão acumulando substâncias,
elas passam a existir nos mundos etéricos. Como nós podemos observar lá no quadro de nossa mãe, nós temos ali muitas teias de aranha, muitos locais escuros, formando verdadeiros ambientes, principalmente nos cemitérios, onde fica-se esquecido, aquelas catacumbas, cruzes, não tem manutenção e vão formando no etérico um mundo à parte. Então é natural que estejamos em um cemitério mal cuidado e vamos sentir a presença ali das entidades. Mas elas só estão ali por afinidade, porque encontraram um meio para estarem presentes, encontraram um habitat natural. Não é porque o corpo está ali, é porque ali, apesar do que o corpo tenha soltado substâncias pesadas e ajuda nos primeiros anos, mas ali tem a formação de verdadeiras cidades. E diante do conhecimento antigo, eles construíam mausoléus. E esses mausoléus, eles passaram a existir fora do físico. Olhando a figura que está aí ao lado, nós vamos observar que os chakras que são manipulados pelo sofredor, basicamente são somente os três. Esses três que eles são mais fluídicos e não são tão magnéticos. Então nós temos os chakras, como nós já podemos observar, temos aqui os chakras inferiores, o básico, e o sacro, ele não produz substâncias tão fluídicas que um sofredor pode manipular com certa facilidade. Embora exista o excremento humano que pode ser aproveitado no momento que está se usando ali para fazer as suas necessidades, existem seres que coletam energias que saem através do ânus. Mas não tem nada a ver com o chakra básico, simplesmente. Ele é denso, ele não forma aqui um plexo, ele já não forma tanto um plexo. Aqui, como nós temos o chakra sacro, ele já começa a formar um plexo. E esse plexo ele está todo destinado às partes inferiores, ou seja, as pernas, os pés, o joelho. Então ele é mais irradiado para baixo, para a manutenção mesmo nossa, do físico, dos seres que o compõem. E nós começamos a subir, nós vamos observar que temos aqui os três plexos que formam o plexo solar. Temos o plexo cardíaco e temos o plexo laríngeo. E com isso nós encerramos as partes das manutenções. Entendam que estes plexos estão destinados a fornecer magneto, que é uma substância que alimenta ao nosso veículo físico. Ou seja, aqui nós temos todos os órgãos que necessitam receber o magneto, a impregnação magnética. E atrás perde as funções. Nós temos os chakras excretores que vai perder certas funções. Ou seja, não há um órgão que vai consumir o excesso de magneto que vá juntar nestes plexos. Então o que nós vamos ter?
nós vamos ter excessos. E a partir destes excessos, um ser, um espírito no etérico, ele consegue perceber, ele consegue sentir, ele consegue farejar este magneto, e ele vem e se acopla em um dos três, depende da necessidade. Bom, eu vou interromper um pouquinho, mestres, e vou voltar à imagem, porque ficou faltando uma coisa, parece simples, mas não é. Nós estávamos falando sobre o Simiromba de Deus, e eu esqueci do último, desse último tópico aqui. O Simiromba dos mundos encantados, diferentemente do Simiromba nos Himalaias, ele tem um compromisso com Cristo, não é com Jesus. Então nós temos o compromisso com Cristo. Eu não estava com o mouse aqui, né? Não com Jesus. Porque aqui, ó, o Simiromba, vou ter que voltar aqui. Vou adiantar aqui, viu, mestre? Eu cometi. Aqui, o Simiromba manifesto que nós falamos, ele tem um compromisso com Jesus ou Cristo. Eu até falei Jesus, nós temos vários Jesus, só que é Jesus o Cristo. E o Simiromba não manifesto, planetário, o universal, ele tem um compromisso com Cristo, que nós colocamos como Cristo cósmico, ou seja, não é só do universo, é de todo o cosmos. Então esse Simiromba é que rege tudo o que nós conhecemos dentro da doutrina. A outra condição Simiromba seria a própria manifestação de Pai Seta Branca, que chamamos Simiromba de Deus. Então esse Simiromba ele está voltado aos mundos não manifestos. Então nossa mãe coloca ali em cima, no quadro dela, algumas estrelas, onde estão definidos as eras. Era de Sagitário, de Aquário, de Peixes, e aí vai. São representativas destas eras. Então o Simiromba ele está presente dentro do sistema crístico, voltado a nós, há alguns milhões de anos. Esse Simiromba é cósmico, ou seja, universal. E nós passamos a conhecer o Simiromba a partir do momento em que o sacerdote sai de capela e vem trazer até o mundo físico, até esse mundo que nós conhecemos aqui hoje, ele vem trazer os capelinos para a sua ascensão, a sua iluminação, para que eles possam ser santificados. Então nós estamos aqui dentro dessa condição Simiromba de milhões de anos. E ele, para cumprir a sua missão, ele tem que se fazer um Simiromba planetário. Então aí se encontra os encantados, né, de Simiromba. A partir de então se encontram os encantados. Então voltando aqui, mestres e ninfas, nós temos os chakras na sua simplicidade. Então nós vamos ver o texto e comentar após o texto. Vimos que os chakras primários recebem energias e emitem magneto interno, sendo que cada um destes chakras tem seu excretor correspondente, sua válvula de escape. Quando a produção magnética é excessiva, estas válvulas de escape começam a liberar excesso.
Então, como eu disse aqui, esses plexos, eles são para o consumo da própria criatura. Então, exemplo, nós temos o hábito da proteína animal, que é a carne, é natural, é comum, não tem nada de errado, e fazemos esse uso. Quando o uso passa a ser excessivo, nós consumimos além do necessário, ou seja, a produção de magneto, ela chega aqui, ela não consegue, excede o que o organismo necessita. Então, é preciso meios de escape. Esses meios de escape nós chamamos de excretores. Encheu muito, está muito pesado, está muito forte, muito saturado, né? Ele vai excretar, ele vai ser jogado para fora. E ao ser jogado para fora do complexo, nós chamamos isso aqui um complexo, né? Passa pelo duplo etérico, passa pelo campo protetor e chega no etérico. Então, a partir do momento que chega no etérico, ele é sondável, ele pode ser sondável. E a criatura passa a acompanhar este excesso. Então, a partir do momento que a criatura detecta que tem o excesso, ela passa a acompanhar o seu fornecedor. E isso nós conhecemos como uma obsessão. Ou seja, ele vai estar tentando ali buscar uma energia que o favoreça, principalmente do chakra do plexo solar, principalmente. Então esse chakra, ele tem algumas características. Eles são 3 excretores, como são 3 chakras, normais no plexo solar, ele tem os 3 excretores, é o mesmo princípio. Só que geralmente esses excretores já são alinhados, mesmo que os chakras frontais estejam desalinhados, os excretores estão alinhados. Ou seja, ele percorre a coluna. Por quê? Porque na coluna é que se faz o encontro, onde nós vamos ver daqui a pouco, vem o que nós chamamos de bindo, que está aqui. Seria esse ponto onde um chakra se encontra com seu excretor, ou seja, o ponto onde vai originar o chakra, tanto o excretor como o chakra normal. Continuando aqui, os chakras excretores são formados por fluxos energéticos magnéticos, contrários aos chakras primários, nascendo no bindo, ou seja, nestes pontos. Eu acho que vai ampliar. Vai. Observe a imagem. Cada chakra primário pode ter seu excretor, sendo geralmente menores que seus correspondentes. Então, todos os chakras ele tem um ponto de origem. E o ponto de origem ainda pertence ao cérebro, porque o sistema cerebral mesmo, o sistema geral, ele encerra aqui embaixo. Então, o que nossa mãe falava, que a mediunidade está na medula, né? No tutano que ela falava, quer dizer que todo o processo ocorre através da medula. Por quê? Porque esses chakras, eles começam na parte externa e ele vai se acentuando e vai culminar na medula, que vai levar informações até o cerebelo. Geralmente é dessa forma. Ou até o cérebro, se for o caso. Mas esse chakra aqui
por exemplo, é só um exemplo, nós vamos falar sobre ele com mais detalhe. Ele está muito próximo do cérebro, ele está muito próximo desta região, dessa massa cinzenta, onde nós temos regiões que produzem imagem, a sensação que é a imagem nós conhecemos como imagem, como cores, como sons, como dor, como medo, um monte de sensações. Então, quando um sofredor se aproxima, ele começa a fazer uma simbiose aqui, ele começa a manipular isso aqui, o que ele traz é passado ao cérebro. Às vezes ele traz uma imagem, às vezes ele traz uma dor, às vezes ele traz uma angústia. Então tudo é passado ao cérebro. Então os nossos médiuns de incorporação, eles sentem, eles podem sentir o que o sofredor ele está ali sentindo. Às vezes vômitos, às vezes vontade de correr, desespero, né? Ele vai sentir através desse chakra mais próximo do cérebro. Não que os outros não transmitam, esse chakra mais próximo do cérebro. Não que os outros não transmitam, todos os outros transmitem. Mas este aqui, ele tem menos magneto, muito menos magneto, então é mais fácil de haver uma transmissão energética até o cérebro. Aqui nós já temos esse bindo aqui, ó, que é do chakra cardíaco, e por falar nisso eu falei várias vezes errado, né? Na evangelização passada, trocando o cardíaco pelo coronário. Do coração é cardíaco, lá em cima seria o coronário. E por várias vezes eu inverti. É aqui em cima que tem os 108 microchakras no coronário, só reforçando. Então aqui nós temos esse chakra, e o que é liberado por esse chakra é o que vai acumulando aqui nesse plexo. E o que vai acumulando aqui vai pesando, vai pesando, vai pesando. Você sente dor na nuca, você sente dor abaixo da nuca, nas omoplatas, nos ombros. Logo você está tentando remover essa dor, que ela passa a ser física e passa a alimentar uma entidade. E quanto mais você produz, mais essa entidade vai desejar. Seria, mestres, como se fosse um vampiro. Ele vai sugar. Ele não mastiga, ele não come, ele suga, ele aspira. Ele necessita da condição magneta e energética que está produzindo esse chakra. Então, desse chakra aqui, que nós chamamos de cardíaco, ele vai ter sensações, porque da mesma forma que eu envio para um espírito, ele traz para mim. Então eu posso sentir amargura, eu posso sentir algum tipo de medo mais profundo, eu posso sentir ciúmes, inveja, ou seja, aquilo que estiver relacionado aos meus sentimentos. Tudo aquilo que estiver relacionado aos meus sentimentos. Então esse é o chakra excretor, nós chamamos de chakra humeral, porque vem dos húmeros, ou seja, das omoplatas, bem na pontinha das omoplatas. E o que eu faço dentro da doutrina para aliviar? Passe magnético. Sempre eu vou aplicar aqui. Então eu faço todo o processo energético para que o meu magneto, que o doutrinador vai buscar o magneto aqui. Então, para ele buscar esse magneto aqui, ele não está externo, ele está interno. Ele tem que tocar
na própria pedra que nós chamamos de plexo, tem que tocar no plexo. Então o doutrinador, ele vai tocar num plexo onde existe magneto em funcionamento, não é a excreção, não é o lixo, não é a coisa ruim. Então ele vai buscar o excesso que está aqui. E diante desse excesso, ele vai fazer o passe magnético e buscar as energias necessárias para que quando ele chegue aqui, ele consiga limpar esses canais. Esses canais têm que estar fluídicos. Então, quando ele consegue limpar esses canais, a pessoa que recebe o passe vai se sentir aliviada. Este plexo inferior aqui, que é o último que nós manipulamos dentro do amanhecer, nós não manipulamos com o sacro nem com o básico. O último que nós manipulamos. O que nós esperamos dele? Os seres que aí vão, eles estão sedentos. São os recém-desencarnados, são espíritos que desencarnaram há pouco tempo ou há poucos anos, e eles têm uma sede, eu vou dizer sede para não falar fome, uma sede imensa, porque se você ficar um dia sem água, você vai sentir mais ou menos a sensação que eles têm ali por meses, e eles chegam ali com muita vontade de sugar, e vão sugar. Isso acontece com todo e qualquer ser do planeta. Eles vão sugar. E esse processo faz com que eles mantenham em si um corpo, que nós chamamos de corpo etérico. Então, quanto mais eles sugarem aí, melhor vai ser esse corpo etérico. Mais durabilidade ele vai ter no etérico. Diante disso, os espíritos mais inteligentes, eles aprisionam os recém-desencarnados ou os espíritos que estão vagando, para que diante da sua extrema necessidade de sugar, eles possam sugar de um ser encarnado. E ao sugar, ele não absorve esse magneto tudo de uma vez. E como são todos chakras, mestres, embora esteja desencarnado, ele tem seus chakras. Eles conseguem, esses espíritos mais inteligentes conseguem manipular esses chakras de formas que eles podem ficar com uma grande proporção de magneto, ou seja, eles não vão trabalhar, eles não vão pegar no pesado, eles vão escravizar, porque o espírito chega sedento e ao voltar, porque ou ao ser controlado, eles vão fazer com que eles devolvam o magneto. Então se torna um vício, um ciclo vicioso, onde o espírito recém-desencarnado, ele vai murchando, ele vai secando, ele vai se atrofiando, porque ele não tem o alimento que vai fazer com que ele tenha um corpo etérico. E esses seres, diante da sua inteligência, eles vão acumulando este magneto. Então, este acúmulo de magneto forma, nós falamos assim, piscinas, só que não são piscinas de água, elas são ambientes meio, vamos falar assim, correspondente na Terra, seria pinche, muito parecidos, é escuro, é pardo, é avermelhado, é alaranjado, depende de vários fatores, quanto tempo esse magneto está ali, e ali algumas entidades podem banhar, algumas entidades podem se saciar, deitar naquela lama e se satisfazer.
dentro dessa complexidade. Para que não haja, mestres, a formação dessas piscinas, verdadeiras piscinas, a espiritualidade maior dentro dos templos, elas recolhem este magneto, principalmente do médio de incorporação, porque o médio doutrinador ele está gastando o seu a todo momento pela frente, então ele raramente vai ter algo a oferecer para o recém-desencarnado. Então, o médio de incorporação, ele vai ter esse magneto e ele vai sendo recolhido e vai se formando o que nós chamamos de reservatório de magneto. Para que serve? Para que foi criado? Para que na ausência do corpo mediúnico, seja na madrugada, ou seja no dia que não pôde haver um trabalho, a espiritualidade continue ainda processando a cura. Porque a cura no etérico é somente através deste magneto que está aqui. Somente através desse magneto. Nós não temos outra cura no etérico. Quando nós subimos, nós temos um divisor. Nós falamos assim, o chakra humeral, ele libera um fluido, já é um magneto menos denso e pode ser usado em uma casa transitória. E as pessoas, mesmo da doutrina do amanhecer, podem até estranhar o que eu vou falar. Esse fluido magneto, a espiritualidade aproveita ele em albergues, em casas transitórias, disfarçando ele como alimento, como sopas, principalmente como sopas. Não tem nada sólido. E ali há uma impregnação de um sabor, de alguma coisa, para que aquele espírito se nutra. Então ele vai se nutrir do que é excretado pelo humeral fluídico, não o humeral pesado, aquele humeral que está pesado. Então ali, quando o paciente passa pelo trono, ele deixa. Quando o médium está trabalhando no trono, seja doutrinador a parar, ele deixa. Quando nós vamos para a cura e colocamos as mãos mais ou menos afastadas, atrás das costas do médium de incorporação, nós estamos fazendo com que ele seja mais fluídico. E os médios de incorporação vai liberá-lo pelos chakras palmares, ou seja, das mãos. Analisem bem, eu disse casas transitórias e albergues, ou seja, são regiões de adaptação e transição. É diferente do que está abaixo, que vai ser usado por um sofredor indiscriminadamente. Ele vai formar ambientes, vai poder construir coisas e vai se banhar, ele vai juntando, o mais inteligente vai juntando e consegue fazer isso. Então nós temos aqui esse chakra e nós podemos dosar ele. Então a espiritualidade, ela busca muito o magneto desse chakra, espiritualidade maior, porque ele tem teores crísticos, porque ele passa pela centelha crística. Ele tem teores de cura, ele tem teores de regeneração, ou seja, nós produzimos o magneto que a espiritualidade precisa para processar a cura no etérico, ou seja, depende do nosso equilíbrio. Então a espiritualidade recolhe e vão produzir as sopas, os alimentos que vai fazer parte da composição desses espíritos recém-desencarnados, aqueles que ainda necessitam desse magneto. Subindo, mestres,
nós temos os espíritos mais inteligentes, mais sagazes, mais fáceis de manipular o ser humano. E eles conhecem muito bem o chakra laríngeo excretor. Daqui eles se nutrem. São murusangis, são espíritos que sabem o que quer. Eles sabem onde buscar. Eles fazem parte de falanges que estão há séculos, há anos, no astral inferior. Então eles buscam esta energia formando falanges de espíritos que vão sugar, né? Daqui vem aquela teoria dos vampiros, né? Das madrugadas, das noites, que eles queimam na presença da luz do sol, que é uma verdade. Então eles chegam aqui e vampirizam, eles sugam, eles criam tentáculos, eles formam verdadeiros objetos de contato aqui, que faz com que ele influencie a mente do seu escravo físico, porque não existe escravo só, o escravo espiritual. Então aí são espíritos inteligentes, são sexus. Aí a pessoa pensa, mas sexu seria lá no chakra do sexual. Não, mestres, nada a ver. Eles aproveitam da energia sexual pela frente, não pelo chakra excretor. Dos fluidos seminais é pela frente. Ele não está interessado naquilo que o corpo produz pelo alimento, mas naquilo que o corpo produz pela indução. O que seria isso? Um espírito se acopla aqui e ele é sensual. Para o homem é uma mulher linda, maravilhosa. Para a mulher é um homem lindo, maravilhoso. E aí vem as neuroses, né? As psicoses, aliás, que o espírito induz ali relações sexuais, porque ele é muito inteligente. Ele induz essas relações sexuais e as regiões cerebrais correspondentes ao cérebro vai proporcionar estímulos nos órgãos sexuais e estes vão produzir os líquidos seminais, ou seja, tanto do homem como da mulher, mas principalmente do homem, que ao ser excretado para fora, ele é um magneto. Ele é um magneto sublime e ele é aproveitado por falanges que estão no etérico, que nós conhecemos como sexus. Mas o inteligente mesmo, o verdadeiro, ele está aqui, acoplado. E ele forma falanges. Ele sempre vai formar falanges. Fora isso, mestres, nós temos alguns obsessores, alguns espíritos que não estão tão preocupados, tão envolvidos na produção de magneto, que seria a produção de magneto, que seria o sanguessus, ou seja, através do sangue. E os sanguessus, eles estão mais voltados ao fluido que exala do próprio sangue. Aí já cabe à mulher, por causa da menstruação.
por causa do sangramento. Já cabe à mulher. Então nós temos duas criaturas, uma que vai mais se utilizar do sêmen, né, do homem, que nós chamamos de sexus, não que a mulher não tenha, porque o sexus ele vai investir na mulher, para que ela se torne sensual e tudo mais, prazerosa e tudo mais, para que satisfaça o homem. E só que o sanguessuga ele tem esses períodos que ele vai causar, pode causar obsessão e pode manter uma obsessão, que seria o período menstrual ou um sangramento qualquer, se ele está ali atuando por vários meses, ele faz com que haja um sangramento por muito tempo. A espiritualidade, ela utiliza desses meios também? Espiritualidade maior? Sim, de todos esses meios, com outros propósitos, para que uma guia missionária possa capturar um sanguessus, ela tem que se travestir com o sanguessus. Ela precisa desse líquido, desse magneto, para que haja uma manifestação de uma entidade por um longo tempo. Também há a necessidade da menstruação ou da produção do sangue. É o caso que acontece quando se vai ter uma entidade e ela vai permanecer ali por no mínimo 3 horas. E quanto mais sublime for essa entidade, mais magneto ela precisa. Os médiuns entendem isso aí como limpeza ou algo parecido, mas é a necessidade de se estar no etérico mais próximo ao físico. Então se usa também, não com propósitos negativos ou destrutivos, ou para bem próprio, e sim para uma coletividade. Então a espiritualidade, nós falamos assim, espiritualidade, porque envolve tudo. Ela vai utilizar tanto o espírito luminoso como o espírito não luminoso, ele vai se utilizar dessa condição. Os propósitos é que mudam, os propósitos vão mudando. Temos aí o chakra excretor numeral. Vamos lá. O chakra excretor do plexo solar, que eu falei agora há pouco. Fiz um resumo, né? E vamos ver com mais propriedade. Manipulamos diretamente em 3 chakras excretores: o laríngeo, o humeral e o do plexo solar, sendo que cada um tem conexões diferentes entre pacientes, médios e sofredores desencarnados. Vejamos na sequência. Chakra excretor do plexo solar. Esse chakra nutre de magneto sofredor do paciente ou do médio que fica muito tempo sem manipular, sendo muito disputado pelos elítrios externos. Quando o médio está manipulando, nada é excretado por esse chakra, pois o chakra do plexo solar é muito utilizado, não sobrando nada para ser excretado. O chakra do plexo solar aqui na frente, e o mestres, é o que eu resumi lá naquela hora. O médio, estando em dia com o trabalho de estrela candente, não tem magneto neste chakra. Olha o que é importante, não existe magneto nesse chakra, então não há obsessão por esse chakra. Ele não sente presença, por exemplo, do mortinho, que nós chamamos, do recém-desencarnado, porque ele gasta muito magneto na manipulação na estrela candente. Não o prejudica,
porque a espiritualidade só vai aproveitar o magneto que está sobrando, ela não vai retirar nada que vai prejudicar o doutrinador ou o apará. O doutrinador, ao deitar no esquife, deixa o magneto mais denso. A presença do povo das águas desimpregna o chakra do plexo solar. É o processo que acontece na estrela. Escritor humeral. Como vimos, o chakra cardíaco é o mais importante no mediunismo e seu excretor fica entre as omoplatas, no plexo humeral, de onde herda o nome de chakra humeral. Em alguns hominídeos ele se bifurca, mas naturalmente ele se apresenta próximo a uma das omoplatas. Nós vemos aqui, mestres, é assim. Raramente ele vai estar centralizado aqui, raramente. Ou ele está um pouco à esquerda ou um pouco à direita. Ou nós temos um grande fluxo aqui e um fluxo menor aqui, ou ao contrário. Ou existem as duas bifurcações. Então, para que possamos dar o passo magnético, nós temos que estar com os dedos cruzados, neutros, porque nós não sabemos onde nós vamos aplicar. Nós não temos evidência. É aqui na esquerda, eu vou pegar aqui na esquerda, é aqui na direita, aqui no centro. Então eu já levo cobrindo tudo ao mesmo tempo. Então eu consigo deixar aquela impregnação eletromagnética desobstruindo esse fluxo, esse fluxo que deve existir aqui. Então esse fluxo, mestres, nós vamos ver aqui que ele está sempre voltado para baixo. Quando existe o fluxo, quando não é fluxo, ele cria como se fosse um bolsão aqui, ó, em volta, por causa do plexo humeral que está aqui, ó. Então em volta do plexo humeral ele cria um bolsão. E ao dar o passe, nós desobstruímos e ele volta ao fluxo normal, esse fluxo aqui. Então esse fluxo normal, ele proporciona este alimento que nós falamos lá nas casas transitórias, lá nas que mais casas transitórias? Nos albergues, ou seja, ele vai servir para a cura do espírito que está albergado, ou ele precisa transitar de uma dimensão para outra, ou seja, ser desintegrado do etérico para que ele fique só com o corpo astral. É necessário. Na prática, lá nos tronos, o preto velho limpa o chakra humeral do paciente ou do doutrinador, facilitando o desprendimento dos agregados. São tantos agregados, mestres. Nós pensamos assim, um espírito é fácil. Nós manipulamos, ele tem alma, ele pensa, ele se locomove e tudo mais. E os agregados, que pode ser uma forma pensamento, que vai se agregar ali, uma vibração pesada cria uma forma pensamento, e ela vai agregar. Por quê? Porque achou uma afinidade. Enquanto houver esta afinidade, este agregado vai existir. Se essa forma pensamento for a forma do seu pensar for um raio, ali vai ter um raio elétrico e ele vai ganhar manutenção através daquele ser. Veja que eu falei ser, não falei médium. Então tudo que eu recebo aqui como agregado vai depender de mim. Uma vibração, uma energia densa,
um sofredor, um obsessor, um espírito inteligente, depende do meu equilíbrio. Então, se alguém vibra em mim, que as vibrações vai pegar você de cheio nas costas. Alguém vibra em mim, o que acontece? Eu estou receptivo? Esta é a pergunta. Se vibram e eu ainda estou receptivo, eu vou dar manutenção. Vai haver a manutenção deste agregado que vai fazer parte da minha aura. Por isso é um agregado. Ele vai fixar na minha aura, vai ficar na minha aura. Então, quando o preto velho chega e vai limpar, ele vai passar a mão assim por trás e descarregar por trás. Ele está fazendo o quê? Ele está retirando agregados, né, que são às vezes energias muito pesadas, e ele está ali retirando, ele está proporcionando que aquele chakra comece a funcionar normalmente. Mas o trabalho não está completo enquanto este preto velho, a preta velha vê, observa, sonda, percebe que não houve mudança no plexo cardíaco. O coração ainda está cheio de terra, está amargurado, está ressentido. Então, o trabalho desta entidade é justamente isso: as limpezas, fazer com que haja o desagregar, fazer com que haja a liberação natural do fluido magnético, para que aquele ser que está sendo desagregado, ele possa se dissolver naturalmente ou ser retirado. Se o paciente ou se o doutrinador não muda a sua forma de pensar, de agir, seus conceitos, ele continua dentro do mesmo processo de fornecer magneto para outro agregado. Sempre vai existir. Observe que uma energia muito densa, um fluido muito denso, emanado de alguém para o outro com muita raiva. Essa raiva nasceu no coração. Ela vai e ela circunda em volta deste ser humano encarnado, buscando uma forma de agregar. Se naquele momento do impacto você se negativou, você mudou a sua condição vibratória, ele se agrega. E ele se agregando, todos os dias você vai sentir as mesmas dores. Aí alguém pode vir dar um passe, você vai sentir bem. Amanhã está do mesmo jeito. Ou seja, você está dando manutenção ao agregado, ao ser que foi depositado ali. Outras características, mestres. Os seres inteligentes criam agregados microscópicos que nós chamamos de vírus. Vírus energéticos, não é o vírus físico, não. Vírus energéticos, implantes. E estes implantes, eles precisam de manutenção. Qual a única forma de entrar dentro da aura? Através de um chakra. É sempre através de um chakra. Não existe isso de um ser inteligente chegar e colocar dentro do seu cérebro um vírus energético, um ser que ele controla à distância. O que existe é que ele vai colocar esse ser em um ponto onde o próprio organismo vai sugar, vai absorver
ele vai conduzir por dentro e vai fazer parte daquele perispírito. Ou seja, ele vai estar a favor do ser inteligente. Seja ele no plano astral inferior ou no plano mental inferior. Ou seja, são agregados. Mas para que esses agregados deem certo, eles têm que achar uma forma de existência. Eles passam a existir porque vai haver o quê? Uma manutenção. O próprio ser da manutenção. Então, se eu sou muito negativo nos meus pensamentos, tá tudo errado para mim, a minha vida vai só de cabeça para baixo, tudo que eu faço dá errado, não sei o quê, eu estou proporcionando para que haja um agregado em mim. Se eu estou doente, né? Se eu sou doente, eu vou estar doente. Porque um ser pode usar dessas pequenas criaturas que nós chamamos de vírus ou de implante, seja lá o que for, e ele vai parar no lugar certinho onde eu quero que ele esteja doente. Eu estou com um problema do coração. Nunca teve o problema do coração. Mas eu estou com um problema do coração, com arritmia, não sei o que. Ele vai estar, mestre, não adianta. O teu padrão vibratório é a tua sentença. Onde quer que você esteja, é sempre a sua sentença. Se alguém te busca com palavras ofensivas, cabe a você ser receptivo ou não. É o alimento. Se você alimenta, você é receptivo. E às vezes tem um implantezinho lá dentro do seu sistema cardíaco, eu ia falar errado de novo. O sistema cardíaco, ele precisa apenas daquela fagulhinha, aquela coisinha, porque já estava quase sendo dissolvido pelo perispírito. Porque não fica. Se não tiver manutenção, não fica, vai derreter, vai fluidificar, vai estar fluídico. Então, o que acontece? As manutenções. Eu vou dar manutenção. Dor de cabeça é a coisa mais fácil que existe. Quem tem dor de cabeça pode saber. Às vezes vai no médico, não acha nada. Ele fala, enxaqueca. Por quê? Eu acredito, eu tenho dor de cabeça. E está ali um implante, que os mais comuns são na região do cérebro. Está ali um implante que ele sugestiona constantemente uma dor de cabeça. Chega um ponto que eu posso suicidar, que eu posso dar fim à minha vida, que eu posso matar alguém. Porque eu brinco com o meu amigo que está aqui de lado, né? E nós brincamos e trocamos palavras, e os outros vão perceber em volta, parece agressão, mas são brincadeiras, é o costume nosso. Mas quando ele está com dor de cabeça, será que ele tem a mesma tolerância para comigo? Aí vem a diferença. Então é mais fácil um ser produzir uma dor em nós psíquica do que uma física. A física é um acidente. Eu vou ali, vou bater um dedo, né? Ter um câncer interno, que já é um elítrio, não tem nada a ver. É totalmente diferente do que um ser inteligente estar manipulando em mim. Então, às vezes, chega um paciente nos tronos e o preto velho está vendo ali uma condição viral, energética. Estou repetindo, não é física, viral. Meu filho, tem um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de amor, tira um pouquinho dessas amarguras do seu coração. Ou seja, ele está fazendo com que haja
um fluxo ali que não vai dar manutenção a este vírus, este agregado, este ser, que às vezes só está na aura ali, tentando buscar uma abertura de um chakra para penetrar, para entrar. E às vezes falta tão pouco. Quando já não chega, já está agregado, já está lá dentro, já está atuando. Aí ele fala assim: ô meu filho, passa esse meu filho lá na indução e você vai para a indução e resolve. Porque não eram fluxos energéticos internos? Você não recebeu o passe ali energético que vai dissolver esses agregados? Então, cada trabalho, mestres, nós temos as suas finalidades, os seus porquês. Não precisa falar para o paciente: ah, você tem aí um bichinho dentro de você e você precisa cuidar dele, porque senão ele só vai te prejudicando, vai te corroendo por dentro, vai te corrompendo a sua mente, o seu coração. Não precisou nada disso. Ele foi lá, a entidade foi lá na raiz e tentou cortar na raiz. Meu filho, seja mais paciente com seu filho, com a sua esposa, com seu patrão, com seus empregados. Ele corta lá na raiz algo que está em você, que não pertence ao seu karma. Porque isso aí são coisas, agregados, quer dizer, adquirido. Não faz parte da encarnação, não. Um ser perverso, um ser mau, chegou ali e implantou isso, colocou isso. Salve Deus. Então, nos tronos acontece dessa forma, mestres. O preto velho, na sua simplicidade ali, ele pensa assim: ah, é um ser do passado, não tem conhecimento de nada. Mestres, eles estudam. Pai João de Enoque pede estudo, estudo e estudo. Porque fazer parte de uma corrente iniciática, evangélica iniciática, universal, não é algo simples. Nós vamos lidar com criaturas complexas, com pensamentos às vezes fixos, com milhares de anos. Então nós temos que ter a equipe funcionando. A equipe que realmente tem todo o conhecimento, ela lidar diretamente com o extrafísico. Nós fornecemos os meios necessários, que é o nosso magneto. Então eles chegam ali na sua simplicidade, limpa a aura daquele paciente, vê a necessidade às vezes de limpar um chakra do terceiro olho, e o médico está falando: ah, esse preto velho está limpando só a testa do outro médium, ou seja, cheio de conceitos. Ah, esse preto velho está limpando ali a região da garganta, a região ali do coração. Que coisa mais estranha, nunca vi isso na minha vida, né? Como se ele entendesse do mundo extrafísico. Então, às vezes ele está vendo ali um agregado que ele pode tirar com um simples estalar de dedo. E ele faz, sem preocupar que o outro esteja julgando, sem nada disso. Então ele chega ali e faz o seu trabalho, aquilo que ele aprendeu, dentro das suas condições, sem querer estar à frente de um médico de cura, de um caboclo, de entidade nenhuma. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua finalidade. Então lá na cura, mestre, nós mudamos de entidade, né? Os doutrinadores se colocam um pouco atrás dos aparás, com as mãos sobre, né? Não é tocar não, mestre, pode ser bem atrás. O espaço físico é que vai determinar, né? Com as mãos sobre os chakras humerais dos aparás, sem tocar, formando a corrente energética
pois o médico de cura só manipula energias. Então nós abrimos o plexo ali, né? Nós nos colocamos nessa posição de forma que há o fluxo magnético para esse chakra. Então o que acontece? Enquanto o médico está processando a cura, a cura desobsessiva, o coração do paciente ele tem 1000 vertentes. 1000 vertentes. Então as mãos do médium de incorporação, ela está recebendo e transmitindo, recebendo e transmitindo, transmitindo, recebendo, transmitindo, recebendo, transmitindo, recebendo. Então ele vai ficar nesse movimento. Então ele transmite e recebe. Para que haja o fluxo, os doutrinadores têm que fornecer energia, porque o magneto está vindo através do paciente, passando pelo médium de incorporação, e o doutrinador cumpre o papel dentro do mediunismo de tornar esse fluido, tornar esse magneto fluídico, facilitando assim a cura desobsessiva. Vem outro porém, mestres, algo polêmico, triste, que às vezes nós nos deparamos dentro de um trabalho e tem que ser dito, não tem jeito. Eu tenho um paciente na cura iniciática, eu tenho direito de suspender essa cura? Será que eu tenho condições de arcar com isso? Pode ser a única oportunidade que aquele obsessor se fez necessário estar na cura. Então, às vezes, nós pecamos por não entender. Mas são tantos aparás, são 10 aparás, né? E é só um paciente. O que eu vou fazer? E os 9? Mestres, cura desobsessiva, cura do obsessor. O obsessor se cura e ele perde a razão da cobrança, de ir atrás da sua vítima. Porque se lhe faltava um braço e o braço lhe é devolvido, que motivo ele tem para ir em busca de sua vítima? Maldade? Aí já vem cavaleiros, já vem guias missionárias, já vem outros seres, porque o que foi tirado dele foi restituído, se for essa condição. Então, em cada um daqueles tronos que os nossos olhos físicos não registram, a espiritualidade coloca um espírito. Tanto é verdade que o médico de cura processa a cura no vazio físico, mas ali há o espírito. Se não houvesse, ele não estaria promovendo o fluxo eletromagnético, estaria parado, estaria só um médico de cura trabalhando. Salve Deus. Na junção, os passes de 7 doutrinadores garantem que os elítrios externos se desprendam da aura do paciente e que os elítrios internos do paciente se sublimem, libertando-os do duplo etérico. Bom, nós estudamos sobre elítrio, nós sabemos que tem 3 classes de elítrio. Temos o que está fora da aura, o que está preso na aura e o que está dentro do perispírito. Então,
esses externos é o que está fora da aura e agregados bem na superfície da aura. Às vezes já penetraram um pouquinho, mas da mesma forma que o duplo etérico não permite que um elítrio saia, porque ele é etérico, e o duplo etérico é como se fosse uma parede, não permite que o elítrio interno saia, ele não permite também que o elítrio externo entre, porque são etéricos. É a mesma coisa de eu estar no físico e querer atravessar uma parede, eu não vou conseguir. Mas se os doutrinadores que estão ali, eles derem passe e houver o fluxo eletromagnético, voltou ao normal aquele fluxo eletromagnético ali, porque eu preciso de uma quantidade ali de fluido que vai deixar esse chakra totalmente desobstruído, totalmente. É como se eu limpasse ali, uma pia está entupida, eu vou ali e faço várias vezes ali para desentupir essa pia. Imagine vocês, são 3 fluxos de 7 doutrinadores, 21 fluxos magnéticos e energéticos. Então eu vou limpar, isso aí vai ficar limpo, vai ficar escoando, que é uma beleza, vamos dizer assim, né? Então o que acontece? Vai haver um escoamento, um escoamento de magneto interno, magneto que às vezes estava alimentando um elítrio. Ele se torna sublime. Aí o preto velho fala assim: meu filho, junção. E você faz a junção. Aí aquele paciente volta de novo: meu filho, junção. É porque ele ainda continua absorvendo magneto. Ainda continua. Então ali nós temos alguns processos físicos, porque é um elítrio interno. E nós geralmente chamamos de câncer, ou seja, células mortas por falta de magneto. Então o que acontece? Por que está faltando? Porque o elítrio está consumindo. E ele se torna o que nós chamamos de tumor. Então nós começamos a retirar excesso ao escoamento, e esse elítrio vai se sublimando, 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 ele deixa de ser etérico e ele passa a ser astral, inferior, é lógico, ele passa a ser astral. Ele sendo astral, o duplo etérico não é mais uma prisão, é como um fantasma atravessando a parede. Ele é astral, mas quem retira ele? Porque ele não vai mover sozinho. Então nós temos lá os cavaleiros e as guias dentro do setor que vão proporcionar esta colheita de dentro do perispírito do paciente, essa retirada. Porque esses cavaleiros, eles são do plano astral. Então eles penetram a nossa estrutura nossa estrutura perispiritual e removem carinhosamente e depositam em estufas. Quando eles vêm para a junção em busca de novos elítrios, eles trazem alguns que já estão em condição de se inflar novamente, de crescer novamente, de ter uma estrutura humanoide novamente. Então, a junção, mestre, é algo muito sério. Todos os trabalhos são sérios. A junção é algo muito sério, extremamente sério. É um centro cirúrgico onde nós temos a condição de retirar um espírito, cuidar dele, levar para uma estufa e a partir do momento que ele está pronto
para receber, ele é retornado e recebe mais fluido magnético do corpo mediúnico que ali está. No finalzinho vocês vão entender. Retire de nós os fluidos necessários para a recuperação dos elitos que tiveram a oportunidade de passar por aqui. Ou seja, nós fornecemos o magneto para que eles possam se recuperar, sair daquela condição pequena e alcançar a condição de um corpo maior, com mais vitalidade. Os pensamentos começam a fluir novamente. Logo ele lembra que era Maria, que era o Antônio, que era o Pedro, que tinha outro idioma. Ele começa a lembrar, porque o pensamento dele estava fechado em um só pensamento: vingança e maldade. Então ele começa novamente a ter a sua jornada espiritual. Estufas, mestres, não são gavetas. Estufas é o que o próprio nome indica. É um local onde vai receber um tratamento especial, separado. Eu não tenho no físico algumas estufas para a agricultura, para a pecuária, para um monte de coisas que nós fazemos. Da mesma forma existe essas estufas da cultura dos elíteos. Ali eles vão ganhando vibrações mais altas, porque eles deixam de vibrar, eles ganham vibrações cada vez mais altas, e quando ele é trazido para a junção ou para um manancial magnético, ele começa a absorver magneto, que até então ele deixou de absorver esse magneto para ele. Aí o perispírito dele começa a ganhar forma humana novamente, é o trabalho contrário. Então é muito interessante estar consciente disso, do poder que nós temos na mão. O que é o doutrinador, o que é o apará, a responsabilidade de sermos curadores e não pacientes, de estarmos ali curando. E só de estar ali dentro daquele manancial nós estamos retirando nossos elítrios, nós estamos processando as nossas curas. O elítrio do médio de incorporação, o preto velho consegue retirar lá no trono, e às vezes precisa da cura. E ele vai, se for mais profundo, ele vai lá para o Rande e faz uma cirurgia, trabalhando. Às vezes nem tem necessidade de passar com o paciente, trabalhando. E ali aquele elítrio ganha novamente a condição de se restabelecer. A nossa função no Vale do Amanhecer chama-se elítrio. No mais, nós tratamos como uma mediunidade comum, como qualquer outra em qualquer doutrina. Mas a nossa função, a nossa profissão espiritual é com esses espíritos esquecidos, que não tinha solução, e que Pai Seta Branca pediu essa oportunidade. Só relembrando a carta de Nossa Mãe, aliás, o áudio de Nossa Mãe, é um áudio. Chakra excretor laríngeo. Vamos falar alguma coisinha aqui. Não tem um problema, né? Tudo que falamos tem um poder. O que sai pela boca tem o poder de construir ou destruir. O som é formado por ondas eletromagnéticas e alcança longas distâncias. Um assovio, como exemplo, pode alcançar centenas de metros. A palavra em si serve apenas para comunicação. Nós estamos falando de som e de palavra. O som pode ser um grito, um latido, um grunhido.
Agora, quando forma palavras, nós queremos expressar algo para que aquelas pessoas que também conhecem, foram programadas dentro do mesmo princípio, ou seja, idioma, dar nome às coisas, né? Então a palavra vai servir para substituir o que nós perdemos, que seria uma telepatia. Então nós perdemos porque usamos de forma inadequada. Assim que pudermos usar novamente de forma adequada, nós vamos ter a conexão novamente. Coisa que acontece com a espiritualidade maior, naturalmente. As palavras em si servem apenas para a comunicação, mas as impregnações podem ser boas ou ruins. Algumas palavras já sugestionam o hominídeo a gerar energias compatíveis. Palavras de amor ou de ódio carregam muito mais que sons. Diante disso, no Himalaia, existem os mantras, que às vezes não passam para nós aqui, de barulho, tipo um som. O mais comum aí que todo mundo conhece é o Om. Om é uma expressão, é um feixe que sai, mas esse Om significa algo positivo. Mas se eu emanar esse Om de forma negativa, ele vai da mesma forma, porque é um condutor, é apenas um condutor. Mas para isso eu preciso liberar a palavra, liberar o som, não é a palavra, o som. Eu não preciso falar assim, estou mandando esse mantra para fulano de tal, estou mandando esse mantra para fulano de tal, estou mandando esse mantra para fulano de tal. Chegou. Pronto. É um mantra. Quer dizer, substituiu 1000 palavras. Da mesma forma, tudo que sai de forma construtiva da doutrina do amanhecer conhece como mantra. Seja ele uma prece, seja ele um canto, uma emissão, um hino, tudo isso compõe o sistema mântrico que nós adotamos. Então nós utilizamos muito de mantras, que vai sugestionar algo. Aquilo que nós falamos no último encontro sobre o Salve Deus, né? Salve Deus emitido da forma correta é só Salve Deus. Se ele tem outra entonação, mudou o mantra, mudou o objetivo, mudou a razão. E ele vai de encontro daquela razão, sempre daquela razão. Então sempre fica uma impregnação no chakra excretor laríngeo, na nuca. Há um fluxo magnético contínuo que atrai um ou mais sofredores que se tornam agregados na aura do emissor, atraídos sempre pela condição vibratória. Por ser muito volátil, este fluxo se esvai naturalmente, porém o sofredor agregado consegue uma conexão psíquica e o emissor passa a ter sentimentos e emoções negativas, ódio, ciúme, inveja, irritação, desespero, preguiça, medo. O desequilíbrio de sua vítima mantém o fluxo, pois ao xingar, brigar, gritar, maldizer, haverá o fluxo pelo chakra excretor laríngeo. Conclusão. Nossa mãe clarividente sempre incentivava o médium a limpar os chakras do plexo solar, principalmente doutrinadores, já que o preto velho limpa o do apará. Outro problema, mestres, o doutrinador, às vezes ele chega na doutrina e ele encontra um corpo mediúnico já dentro de uma condição de aprendizado que o apará tem que limpar. Qualquer médium, mestre. Eu tenho uma aura pesada,
eu entrei dentro de um ambiente pesado, eu vou estar carregado de substância, de miasmas e tudo mais. Eu tenho que limpar minha aura. Eu vou para um local onde eu posso limpar essa aura, eu vou limpar essa aura. Qual que é o problema de ser um doutrinador que está limpando a sua aura? Não existe problema. E ela ensinou que diante da necessidade nós temos que limpar. E nas aulas, às vezes, elas colocavam todos para limpar suas auras, independente se era para o doutrinador. Porque há uma necessidade, mestres. As nossas mãos, elas são curadoras. Mas se nós não colocarmos ela para nos curar, o que nós vamos esperar? Preto velho, médio de cura, vamos esperar uma semana para ir no templo, vamos esperar mais um mês, que tem templo aí distante. Vamos esperar aí 6 meses, não tem condições de manipular, então eu tenho que fazer a minha limpeza, sim. Não é algo fanático se limpar. Da mesma forma, mestres, vou reforçar algo que é ensinado nas filosofias, é ensinado nos Himalaias, que nós temos, estou falando de limpeza, eu vou até tirar aqui um pouquinho. Nós temos impregnações. Às vezes, uma palavra, uma visita na nossa casa deixou um miasma, ele foi ali e deixou algo em nós. A nossa aura, ela capta, ela fica agregada de substâncias deletéricas. Então, o que acontece? Eu preciso de um fluido sobre essa aura. Então, eu preciso, no mínimo, mestres, antes de ir para o leito de descanso, né? E em breve estarei sobre o leito. Eu preciso, mestres, de limpar esta matéria. Eu preciso, nem que seja tomar a chuveirada, não precisa nem de sabão, mas eu preciso. Antes de deitar, eu preciso. Se eu recebi uma visita, se eu já tomei banho, acabei de tomar banho, recebi uma visita, houve muita troca de informação, ficou aquele ambiente meio pesado, eu tenho que limpar novamente. É a mesma coisa, eu limpei o meu carro, está aqui, está tudo limpinho, meu carro está limpinho. Eu saio ali fora e alguém passa numa lama e joga lama em mim, eu vou dormir com essa lama? Eu vou limpar. Eu sempre vou limpar. Então, se eu tiver um veículo a combustível e ele está limpinho, alguém chegou ali, passou um pássaro ali e fez caca no retrovisor, eu preciso limpar para continuar, que senão vai me incomodar. Eu preciso parar aquele veículo, cuidar da limpeza dele para que eu possa prosseguir. Às vezes é tanta poeira na estrada, tanta sujeira na estrada, e eu vou parar num posto e limpar meu veículo de combustão, meu carro, para que eu possa enxergar melhor, para que eu possa dirigir melhor. E assim é com o meu corpo físico. Eu recebi algo impróprio, eu tenho que me limpar. É uma visita de última hora, você vai falar para a pessoa ir embora? Não, você vai ter os cuidados necessários, porque o que você leva para o seu leito ao fazer o seu desdobramento ou o seu a sua projeção, você vai levar. Então, se ficou algo pesado, você vai levar, vai ser direcionado para regiões pesadas. Se você está se cuidando, são coisas boas, e assim vai. Fugiu o tema um pouquinho, mas eu vou voltar aqui. É importante sempre relembrar, nós já falamos sobre isso na evangelização. Nossa mãe clarividente sempre orientava as ninfas mais velhas, tá?
vão atestar isso aí. A não usarem cabelos curtos para não expor a nuca, protegendo assim o chakra excretor laríngeo. Então vocês vão ver, mestres, que essas ninfas mais experientes, não estou aqui julgando ninguém, não tem esse direito. Essas ninfas mais experientes, estão na mesa evangélica, estão tudo ali com seus cabelos, cobrindo a nuca, e às vezes o próprio mentor está intuindo isso. Ah, não corta. E a nossa mãe diretamente ela já falava para as ninfas que não era interessante, porque poderia haver uma conexão maior. Por quê, mestres? Tudo tem que perguntar por quê. O que é um fluxo eletromagnético? O cabelo é constituído de muito líquido. Então ele é um fluxo eletromagnético que cobre outro fluxo eletromagnético. Então dificulta muito. Eu tendo cabelo, eu vou dificultar muito a presença de uma entidade que vai ficar ali e às vezes vai ficar intuindo em mim uma semana, um mês, um ano. Então eu tenho que entender como funciona no físico, no etérico, no astral, porque as entidades sabem, né? Pergunte ao seu preto velho, à sua preta velha, pergunte às ninfas que tiveram contato com nossa mãe clarividente, vão em busca, se protejam, faça com que valha a pena, tá? Então nós podemos ter uma pergunta: e os homens? Como é que fica? Os homens eles vão ter essa condição facilitada também? Eu digo assim que hoje eu posso falar, depende muito. Se o homem se sublima muito, né? Acontece mais com os homossexuais, se eles sublimam muito, eles correm sim o risco. Não estou falando para eles andar de cabelo comprido, né? Mas eles correm o risco. Porque o homem, vamos falar assim, o homem é mais pedreira. A mulher que é pedreira também, tudo bem. Pedreira, garra no chifre, ela é a provedora do lar, ela manipula energias pesadas e tudo mais, né? Ela até consegue uma certa proteção, porque ali não vai ser aquela coisa tão fluídica, tão serena, tão tranquila. A própria entonação da voz masculina já ajuda, porque é uma emanação, mais uma emanação do que uma magnetização. Então o ser, ele vai conhecer quem ele vai buscar. Então a mulher é meiguice, é carinho, é afeto, é palavra de amor, é muita sublimação, coisa que o homem ele pode tentar e ele não vai conseguir. Por isso que eu falei da questão da homossexualidade, sem ser pejorativo em nada. Tem nada contra a nada. Então, mestre, nós temos sim que tomar cuidado. E nessa questão do homem, um ser pode tomar conta por anos. E às vezes manter ele dentro dessa condição sublime, entre aspas, pela necessidade de escravizar. Salve Deus. Todos os rituais são conduzidos para a produção do ectoplasma, através das aberturas, emissões, cantos, hinos, doutrina, comunicação, estabelecendo uma impregnação luminosa
com as imagens do que se está emitindo pela boca, conduzindo até o sofredor ectoplasma mântrico curador. Então, a maior descoberta que nós temos, que nossa mãe deixou, é esse fluido mântrico. Porque o fluido ectoplasmático ele é liberado, normal. Eu estou conversando aqui, estou liberando. E ao liberar, vocês vão formando imagens. A comunicação se baseia só em imagens e mais nada. Então vocês vão formando imagens. E onde vocês vão buscar essa imagem? No subconsciente ou no consciente, que passa a ser a psique cerebral. Então eu tenho que ter informações. Exemplo, se você não conhecer de árvore, que adianta eu ficar falando árvore, 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 árvore? Você fala, esse cara está falando besteira. E que é isso? Né? Mas aí eu sou programado. Meu pai fala ali, meu filho, ali é uma árvore, ó. Ali é outra árvore, ali é outra árvore. Então se torna algo generalizado. Então quando eu falo árvore, há uma comunicação mental, visual. Eu posso estar de olho fechado, falei árvore, ela aparece na minha mente. O que produziu isso? O que fez com que isso existisse? O conhecimento adquirido dentro de uma encarnação. Não sei bem inglês, mas a árvore lá nos Estados Unidos deve ser, acredito que seja tree, uma coisa parecida assim. Tree, não falo inglês. E se eu chegar lá e falar assim, ó, uma árvore aqui, o cara vai lá, vai, tá doido. Da mesma forma, se chegar um americano aqui e ele falar fluentemente e de repente ele, no meio da conversa, em vez de falar árvore, ele fala tree para alguém que não conhece de inglês. E aí? Doideceu. Então, nós somos aquilo que somos programados e trabalhamos dentro da programação. Para fugir dessa programação, a espiritualidade não se utiliza de palavras para nada. As palavras que são emitidas pelas entidades são produzidas pelo nosso cérebro de acordo com o conhecimento que cada um tem e pode processar. Então eu posso facilitar para a espiritualidade quando ela traz para mim uma figura. A árvore, por exemplo. Se eu for o médium de incorporação no Brasil, eu vou falar a árvore, meu filho. Se eu for americano, tree ou algo parecido. Então, mas qual foi o ponto? A imagem, que é a mesma, independente de região que eu tiver, de país. Então, quando nós colocamos os nossos hinos, as nossas emissões, os nossos cantos, é uma forma de comunicação que vai fazer com que o nosso cérebro gere uma imagem. Quando nós falamos para o sofredor, vem meu bom irmão, te peço eu, acredito que seja isso, né? Lá no hino do sofredor. Será que alguém canta sem pensar algo? Ou está pensando sofredor, está pensando para que ele venha para a mesa? Ele vir para onde, mestres? Você vai ter que imaginar alguma coisa. Então nós chamamos isso aí de fluido mântrico. Quando ele produz uma imagem, essa imagem é processada pela alma. O sofredor ainda tem alma. Ele tem condição de processar. Se o sofredor for americano, estiver passando no tempo brasileiro, se o sofredor, ele acompanha o paciente era americano. Se o sofredor for italiano, vai passar na mesa, vai entender algo do doutrinador? Nada. Mas as palavras
que o doutrinador está liberando, elas são mântricas, porque são impregnadas pelo ectoplasma, no ectoplasma, aliás, e vai de encontro às necessidades daquele sofredor. Então aí há a doutrinação, independente de idioma, de tempo, porque até com o tempo se muda as palavras, muda tudo. Na linha de passe, só para encerrar, viu, mestre? Nós temos que encerrar. Na linha de passe, os caboclos às vezes colocam o paciente de costas para limpar ou desimpregnar os chakras excretores. É muito raro acontecer isso, mestres. Por quê? Acontece geralmente com o paciente que chegou, não tem mais nada, ele não tem algo muito sério, uma obsessão, uma coisa, e o caboclo vê a necessidade de limpar, porque houve a necessidade de fazer uma limpeza ali além dos tronos. E é obrigatória, a linha de passe é obrigatória, justamente para isso. Mas ele tem a obrigação em limpar a aura do paciente. É sempre a aura do paciente, porque ele é energético. Então ele vai deixar ali uma aura luminosa, toda impregnada de luz, de energia das matas, das cachoeiras, das pedreiras, seja lá de onde for, das campinas, depende do caboclo. Então ele vai deixar essa impregnação ali. Então a nossa doutrina, ela se complementa, ela é perfeita, ela é linda, ela é mágica, é uma magia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela está pautada na cura desobsessiva do espírito fora da matéria e do espírito preso na matéria. Porque não adianta, mestres, eu pensar em medicar, eu tenho que curar. Se eu pratico uma doutrina que retira, poderia muito bem fazer isso. Retira um espírito que está obsediando de um paciente à força e aprisiono ele. Essas doutrinas geralmente cobram para isso. Cobram oferendas, seja lá o que for, não interessa. E esse espírito fica preso por 10, 15, 20 anos. Mas ele vai se libertar. Às vezes aquele local que foi feito o trabalho não existe mais. Quem esse espírito vai buscar? Com muito mais raiva, com muito mais rancor, com muito mais ódio, porque ele ficou aprisionado por um longo tempo. Ele vai buscar a sua vítima, que um dia chegou em busca de uma cura através de uma troca, através de pagamentos. Então a doutrina de Jesus, ela não tem preço, é impagável, não existe preço para a libertação. A liberdade é tudo que qualquer ser quer. Então o que nós fazemos na doutrina do amanhecer é libertações. Nós libertamos espíritos e diante da sua libertação, esse preço impagável, injustificável, não tem preço, mestres. Esse espírito parte para Deus, deixando aqui a sua vítima do passado, seja ele um paciente, seja ele um médium. Então, mestres, nós trabalhamos dentro deste entendimento, desta condição. Nunca trocar, nunca fazer troca. Eu vou trabalhar porque Jesus vai me ajudar. Jesus ajuda todos os dias, sem você pedir.
Deus ajuda todos os dias sem você pedir, você está respirando. Você é um ser que está respirando. E você tem as energias do céu, tem tudo nas suas mãos. Tem uma doutrina que te ensina que a libertação é um ato para com o sofredor. E quem vai se beneficiar? Aquele que estava sendo prejudicado, que nós chamamos de paciente, nós chamamos de médium paciente, que ainda existe muitos médiuns pacientes, que não entenderam nossa mãe ainda. São médicos doentes mentais que pensam que são doentes físicos. Médicos profissionais espirituais que ainda não acreditam no seu profissionalismo e não praticam o seu mediunismo. Escravizam, continuam escravizando os escravos do passado, achando que ainda são senhorzinhos, senhazinhas, só trocaram de roupagem de carne. Eu vou para a cura porque eu estou com um problema no meu rim. Troca. Você vai para a cura antes que o problema se estabeleça. Se você tem a prática da bondade para com o próximo, de proporcionar a cura, você talvez nunca vai sentir nada. Nunca vai passar pela sua cabeça que você teria um câncer, que você teria uma moléstia que te levaria à morte. Porque a espiritualidade não faz propaganda de cura, de libertações. Você já viu o preto velho num trono, por exemplo, falar: meu filho, te curei disso, te libertei disso, daquilo. Ele pode até comentar: você viu essa semana, meu filho? Você deu um trabalhinho para nós, né? Não era para estar dando trabalho. Mas às vezes nós escutamos esse tipo de coisa. Então, mestre, que cada um possa começar este ano com o pé direito, sendo curadores, libertadores, doutrinadores, aparás, médios conscientes da missão que Pai Seta Branca assumiu junto a nosso Senhor Jesus Cristo. Ajudar a estes que não compreendem nem palavras, só pensam em maldade. E é por eles que nós estamos empregados, é por eles que nós recebemos bônus, e é por eles que esses bônus nos libertam cada vez mais. Não existe outra forma de liberdade. Estamos aqui dentro desta condição. A espiritualidade nos provê curas sem propagação. É Cristo. Lembre-se do Evangelho. Se fosse falar das curas que Jesus fez, não haveria livros no mundo que coubesse. Lembre-se disso. Os discípulos que o acompanharam só descreveram aquilo que eles acharam de maior importância, porque foram milhares e milhares e milhares de curas, porque o sistema crístico, ele funciona. Nunca ouvimos no Evangelho falar que Jesus esteve doente. Nunca. Que Paulo, que Pedro esteve doente. Nunca. Nós vimos mais na frente, às vezes, os seguidores do Cristo ficarem doentes por envolvimento, mas pela fé não, por envolvimento, pela troca.
Nesse instante, mestres, em que as nossas mentes estão voltadas para o céu, neste real compromisso de sermos missionários desta nova era, deste novo ciclo que se iniciou, que este ano possa nos proporcionar a paz, o equilíbrio e as condições necessárias às realizações de todos. Que o trabalhador possa receber pelo seu trabalho, que aquele que mendiga possa receber as migalhas pelo que está mendigando, que possa entender que é pelo trabalho incessante que aliviaremos as nossas dores. Que nosso Senhor Jesus Cristo, que a Virgem Santíssima, possa vos iluminar onde quer que esteja. Salve Deus.